Não soube o que aconteceu também. Nós, tricolores, sabemos, estamos felicíssimos. E, lamentavelmente, não sei. Eu, em razão do nosso fórum, e como é um fórum sempre aberto, em prestígio a vocês todos que estão aqui já meia hora aguardando, eu convidei 2 expoentes também sobre esse tema, que estavam aqui na plateia, para a gente fazer exatamente todo esse envolvimento e discussão, que é o Pato, é o meu Pato que toca aqui demais. Oi, Marcelo, daqui a pouquinho eu te ligo, tá? Um abraço. Eu estou aqui numa palestra. É meu dentista, está me caçando aí, não sei o que ele quer. Qual é a vinculação entre pato e dentista? Meu cara, é porque eu sou pato dele, né? Então, quando ele liga, ele está chamando o pato. Alguma coisa por aí. Então, é o nosso. Os 2 aqui que estão aqui ao meu lado, o prisma nem foi feito ainda, né? E, consequentemente, será feito, mas nós vamos encaminhar o tema, vamos iniciar e vamos discutir, né, exatamente sobre superendividamento. Eu, antes de passar a palavra e iniciar efetivamente os debates, o nosso Paulo Maximilian é professor aqui da Escola da Magistratura. Ele tem, né, dentro desse tema, obviamente, alguns trabalhos, é uma preocupação de todos nós. E o nosso Cito, também, do mesmo jeito, professor da EMERGE, magistrado, e tem também trazido essa discussão num nível extremamente interessante. Eu abro, antes de iniciar propriamente dito esse debate, dizendo que isso é uma preocupação muito grande, né, aqui no âmbito do Poder Judiciário. E eu falo no 2º grau, estou invertendo, para depois o Flávio falar no 1º, ele, o Paulo, que essa preocupação ela foi gerada a partir do momento que várias apelações, vários recursos começaram a trazer esse tema à tona, exatamente desse superendividamento, ou seja, essa facilidade que se dá ao crédito hoje. E é claro que essas empresas que operam no mercado, elas impulsionam, obviamente, essa oferta, e essa oferta é que faz com que se tenha essa facilidade, e esses anúncios aí todo mundo vê, você pode até ter problemas no SPC, que mesmo assim o empréstimo sai, quer dizer, eles não têm nenhuma cautela, e a partir do momento que esses processos começaram a ter uma demanda extremamente significativa, as câmaras cíveis aqui do tribunal começaram a desenvolver, eu digo talvez uma tese, de que não se podia, né, deixar em aberto exatamente esses descontos que são feitos, na maioria das vezes, por autorização daquele que é o tomador, ser feita, né, na própria conta corrente. E essa ideia ela ganhou corpo no momento em que essa repetição se fez muito mais próxima, né? E foi aí que surgiu a primeira decisão aqui no Rio de Janeiro de fazer essa limitação num determinado percentual. Ou seja, não se poderia tirar aquilo que era o meio de sobrevivência do ser humano, ou seja, não se podia deixar em aberto esses descontos, que, na maioria das vezes, ultrapassava até o ganho mensal dele, e, consequentemente, o que se fez foi limitar. E aí a ideia de quanto seria. E isso foi aleatório, porque não teve um estudo científico, e se limitou em 30%. Por causa da lei de empréstimo. Exatamente. Exatamente, é o que o nosso Flávio vai abordar. Há uma lei, que não é uma lei de regência específica, mas que se passou a adotar, e hoje já há um enunciado aqui no tribunal com essa limitação. O STJ, recentemente, também sinalizou nesse mesmo sentido, ainda não há nem súmula, e muito menos decisões reiteradas nesse sentido, mas me parece que essa foi uma primeira ideia, né? E o que se tem discutido muito é exatamente sobre essa possibilidade, e aí é que a nossa Marcela iria conversar sobre
ideia de uma nova lei, de uma nova legislação, até porque o que nós temos hoje é a insolvência civil, isso não resolve, e a grande preocupação, pelo menos na minha Câmara, nas discussões que se seguem, é de que não se resolve em relação aos credores, se resolve em relação a ele próprio, né? E, mesmo assim, ele fica afastado do mercado de consumo. Minha gente, esse é o primeiro apanhado. Eu vou iniciar o nosso fórum aqui, dando a palavra ao nosso Flávio, depois ao Paulo, e a gente depois vai debater aqui com vocês. Ok? Caríssimo. Bom, em primeiro lugar, não esperem muito de mim, que eu estou, na verdade, tapando o buraco, né? Tapa bem, tapa bem. Mas, com a ajuda do Paulo Maximilian, que é advogado de banco, professor na área de direito bancário, eu acho que a gente consegue, né, travar pelo menos um debate interessante, talvez para preparar a verdadeira palestra da Marcela numa outra oportunidade, né? E a experiência que eu tenho nessa questão de superendividamento é interessante pelo seguinte: eu fui fazer uma pós-graduação de Direito do Consumo em Portugal. E eu acreditava que, nessa área de superendividamento, nós, no Brasil, não tínhamos, né, absolutamente nenhuma proteção em relação ao cliente, ao consumidor superendividado. Porque não temos, exatamente isso que o Maldonado falou, uma lei de superendividamento. Temos a insolvência civil num quadro, né, peculiar brasileiro, que difere, né, da Europa, difere dos Estados Unidos, onde você tem milhares de ações de consumidores, né, em face dos fornecedores, mas um número, né, que não é significativo de ações, né, dos fornecedores em face dos consumidores. Em Portugal, e para o meu espanto, 90 e poucos por cento, 92% das ações são de fornecedores contra consumidores, né? Ações de cobrança, né? Ações que as concessionárias demandam, né, cobrança de valores relativos ao consumo de serviços públicos. E a nossa peculiaridade é exatamente essa: a não ser que haja uma garantia que permita, né, que o responsável pelo empréstimo, né, demande a responsabilidade do consumidor. Em raríssimos casos, a gente tem, em grande volume, a ação do fornecedor em face do consumidor. E nós verificamos, então, o seguinte: a nossa peculiaridade é decorrente do crédito irresponsável. É a única coisa que justifica, né, o pequeno volume, né, de ações de cobrança e de ações que responsabilizam o consumidor. O professor Mário Frota, que é diretor-presidente da APDC, né, Associação Protetora do Direito do Consumidor em Portugal, costuma frisar isso, que o quadro brasileiro é delicado porque nós temos um problema grave, né, de documentação da contratação. Então, nós já pecamos, né, nos dois momentos no momento pré-contratual, no momento contratual, em relação a esse vínculo entre consumidor e fornecedor. Primeiro momento de propaganda, né, e momento de atrair o consumidor, né, em muitos casos, propaganda enganosa, o consumidor não sabe, não tem efetivo conhecimento do que ele está contratando, de quanto ele vai pagar. Em segundo momento, essa documentação da contratação não leva ele
a informação correta sobre a dívida que ele está contraindo. E, em terceiro momento, esse crédito, na maior parte dos casos, é irresponsável. Irresponsável por quê? Porque não há uma efetiva apuração para saber se aquele candidato a crédito, né, tem capacidade, né, de contrair uma dívida ou se aquela dívida está sendo contraída além das suas forças econômicas. É só andar aqui pelo centro da cidade, você andando de mão fechada, alguém vai enfiar um papelzinho na sua mão, né? Empréstimo agora, sem necessidade de consulta do SPC e Serasa. Se a gente parar para pensar, qual é a instituição financeira que quer botar dinheiro na sua mão sabendo que você já é inadimplente e não tem crédito na praça? E aí esse quadro acaba se autoexplicando, né? Quer dizer, você tem propaganda enganosa antes da contratação. Você tem um suporte de contratação deficiente em relação às informações que são prestadas ao consumidor. E, em terceiro lugar, esse crédito é irresponsável porque empresta para quem não pode pagar. E já sabe que não pode pagar. O que faz com que os juros sejam elevados, porque o nível de inadimplência é bastante significativo. Então, de alguma maneira, aquele que está emprestando dinheiro tem que se remunerar, né? E aí eu vou fazer a provocação, e aí o debate fica interessante, né? Já que o Paulo defende alguns bancos, eu vou dizer que o banco lesa no atacado e indeniza no varejo, né? Ele, na verdade, hoje está ganhando pela quantidade. Ele não leva muito a sério esse momento, que é fundamental, né, de contratação, né, aferir se o candidato a crédito tem realmente capacidade, né, de honrar aquele compromisso. E aí a coisa vai evoluindo nesse sentido, né? E o que diferencia esse nosso quadro do quadro europeu e do quadro americano? Em primeiro lugar, essa questão de solvabilidade do crédito, né? O nosso crédito no Brasil é oferecido, em muitos casos, a quem não pode honrar aquele compromisso, né? Segunda questão, a lei de sobreendividamento, ela parte, né, de uma premissa, né, de crédito responsável pelo lado do fornecedor e de boa-fé pelo lado do consumidor. Então, a aplicação de uma lei de superendividamento, no caso do Brasil, já encontra alguma dificuldade. Porque nem o fornecedor concedeu o crédito, né, aferindo se aquele consumidor teria capacidade de honrar o crédito, nem a gente pode dizer que o sujeito que contrata, né, sabendo que não tem condição de pagar, está de boa-fé. Então, acho que o ambiente, né, dessa lei de superendividamento já começa deteriorado, né? Que outras condições são exigidas, né, para uma lei de superendividamento? Teremos que ter uma estrutura, um suporte, né, que é a opção do legislador no sentido de buscar a solução do superendividado em sede administrativa, extrajudicial, ou em sede judicial. Dois modelos completamente diferentes. Um é o modelo francês, né, que busca essa solução administrativa, outro é o modelo americano, que exige a intervenção judicial. Existe um anteprojeto que foi elaborado pela Cláudia Lima Marques e o grupo dela, que tramita hoje no Congresso, que é um modelo que ela diz que é meio misto, né, com uma feição administrativa e uma feição judicial. Mas, pela leitura que eu fiz, e o Paulo me corrige se eu estiver errado, eu vi ali uma predominância do sistema americano, o sistema com intervenção judicial. E aí eu faço a pergunta a vocês, como eu venho sempre nessa casa, e repito, prego aqui no deserto, de que a gente já vive hoje uma massificação de conflitos, especialmente na área de consumo. Nós temos 3 milhões de processos no judiciário estadual.
1,5 milhão nos juizados especiais, 1,5 milhão em todos os outros segmentos, crime, direito administrativo, penal. Então, se nós nos envolvermos numa lei de sobreendividamento calcada exclusivamente na intervenção do Poder Judiciário, eu tenho muitas dúvidas se nós vamos conseguir atender essa demanda. Né? A mesma coisa agora no Marco Civil, também querem empurrar para o Judiciário, né? Decidir se aquele conteúdo que foi colocado lá no Facebook é difamante ou não é, quer dizer, obrigar o Judiciário a intervir para só ele autorizar que aquele conteúdo seja retirado da internet. Eu acho que eles estão querendo demais, né? Demandando demais do Poder Judiciário. Bom, mas o modelo europeu que tem prevalecido, né, é esse modelo administrativo, que é mais ou menos o que a Marcela está tentando, né, e ela viria falar sobre isso, está tentando iniciar com um projeto piloto da Defensoria. Né? Ela recebe o consumidor, ele, então, apresenta esse histórico de dívidas, eles, então, convocam, né, todas as instituições credoras, elas comparecem à Defensoria e fazem vamos dizer, um projeto, né, de recomposição daquela dívida. Isso tem tido um êxito, né, bem significativo e alguns bancos com um nível maior de solução, parece que o Itaú, né, é preponderante nesse tipo de solução, criando um ambiente para o superendividado sair daquela equação. Em alguns casos, eu sou muito franco em relação a essas coisas, em alguns casos a gente vê pessoas numa situação crítica. Por quê? Boa parte desses créditos tem garantia no empréstimo consignado. Então, há um débito direto na folha, né, de pagamento do consumidor. E você vê, eu recebo nos processos judiciais, né, e, infelizmente, né, tivemos agora o Dia do Cachorro, o Dia do Funcionário Público, né, há poucos dias atrás, basicamente, funcionários públicos com 5 empréstimos do BMG, 4 empréstimos do Pan-Americano, 3 empréstimos do Banco Fixa, do banco não sei o quê. Quando você vai ver no final líquido, R$100, R$200. Então, não é ficção, é verdade, né? Diz respeito à vida das pessoas. Nós temos realmente brasileiros, né? Um cidadão que é forçado a viver com R$100, R$200 por mês, né, em razão desse sistema, que eu vou, né, dizer que é um sistema predatório, né, porque eu não consigo compreender como a gente continua emprestando para quem não pode pagar, em grande volume, né, com um nível altíssimo de cobrança de juros, e o sistema é realimentado, né? É um círculo vicioso sem fim. Né? Eu acho que há necessidade urgente, né, de uma norma que permita que o superendividado tenha uma saída com amparo legal, não de boa vontade da Defensoria ou de boa vontade da instituição financeira. Né? O nosso quadro é grave nesse sentido, né? Ele tem falha na propaganda, falha no suporte de contratação, falha na forma de concessão de crédito, é o crédito irresponsável, mas, por outro lado, ele é muito eficaz, né, nas outras formas de proteção que advêm do Código do Consumidor. E aí, Maldonado, tem uma história interessante lá em Portugal. Eu estava conversando com o Paulo Maximilian há pouco. Em Portugal tem um cobrador que é chamado o homem de casaca. Ele vai na porta de fraque, mala, chapéu, fazer a cobrança. Quando ele vai andando na rua, já vai todo mundo atrás, né, para saber quem é o devedor. É verdade. Aí ele para na porta da pessoa, né, ele leva um documento assim na mão, tira da mala, é uma coisa assim formal, e a pessoa ali está sendo notificada da dívida para pagar em tanto tempo e tal, sob pena de receber novas visitas.
E isso é totalmente legal. Verdade. É legal em Portugal. O Paulo estava dizendo que é legal também nos Estados Unidos. Né? E um quadro que, para nós, né, seria totalmente ilegal pelo 42, parágrafo único do Código do Consumidor, e uma área que vocês dizem assim, mas isso é uma proteção de só menos importância. Não, não é não. Essa é uma proteção que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante. E aí, eu, provocado lá em Portugal a escrever sobre o superendividamento, né, fiz um trabalho de 50 páginas e tal, e, assim, tangencialmente, toquei nesses pontos das proteções, do nível de proteção que nós tínhamos, oriundas do Código do Consumidor aqui no Brasil. E a minha professora, Catarina, que é economista, disse, das 50 páginas que você escreveu, eu só gostei de uma. Eu falei, o quê? Gostou de uma? Não, gostei de uma. Gostei dessa aqui, que você está tratando do que me interessa, que é o que o europeu não tem. É o que o português não tem. É o que você está buscando do Código do Consumidor para dar efetiva proteção, né, ao superendividado. Ela falou, para mim, essa é mais importante do que toda a lei de superendividamento portuguesa. É uma proteção mais efetiva do que a que nós temos. Aí eu parei para pensar, falei, realmente, é interessante. Mas tem outras. Ela falou, que outras? Eu falei assim, olha, tem a impossibilidade do credor penhorar salário. Ela falou, jura? Isso não tem nos Estados Unidos, não tem em Portugal. Ela falou, essa, para mim, é a segunda folha que você ainda não escreveu, mas é mais importante que as 50 folhas do seu trabalho. E assim a gente foi desenvolvendo um trabalho completamente diferente do que eu tinha imaginado, mas que me deu um novo colorido, né, para essa questão do superendividamento. Né? Eu acho que nós temos que trabalhar em cima do que nós não temos, né? E eu confesso a vocês, e eu acho que a gente tem que aproveitar o debate, que eu tenho sérias dúvidas, né, qual o melhor caminho que nós temos que trilhar. Porque eu reconheço que o Poder Judiciário está no limite da sua capacidade de atender ao volume de demanda que nós temos hoje. Né? E me preocupa, né, a eventual adoção de um modelo que seja calcado na intervenção judicial. Né? O ministro Fux, que está aqui ao lado fazendo uma palestra, sempre diz que justiça não é uma quimera, né? Não é uma promessa vã, que está lá na Constituição, artigo 5º, 35, dizer que o lesado, né, pode acessar a justiça. Ele tem que acessar a justiça e ele tem que encontrar a justiça. Né? Então, não basta para o legislador dizer, olha, vai qualquer coisa, procura o judiciário. Vai aqui, vai a lei do marco civil. Está com problema na internet, procura o judiciário. Está superendividado, procura o judiciário. Comprou na internet, não entregaram, não devolveram o dinheiro, procura o judiciário. Vê a fatura de luz, 3 vezes o valor que você pagava antes, ninguém explica, procura o judiciário. Tem uma hora que essa conta não vai fechar. Garanto a vocês que já não fecha, né? Porque vocês sabem que, no juizado especial, esse processo hoje custa para nós, né, para a Justiça, R$1.000. Em termos de infraestrutura, local, é um Estado que, desde o primeiro momento da Lei 9.099/95, né, fixou juiz no juizado, criou estrutura própria, foi motivo do sucesso dos juizados especiais, porque, na verdade, é um sistema que eu chamo de tostines, né? É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Ele funcionou tão bem que conspirou contra ele mesmo. Né? E a gente foi atendendo ao volume, né? Plano de expansão da Telemar, né? Vendo a linha por R$ 1.119, para entregar daqui a 2 anos, não entrega a linha, e o judiciário foi se envolvendo nisso,
né, e mandava entregar linhas no prazo de 20 dias, sob pena de multa de R$50, e executa a multa, e o bolo foi crescendo, e hoje a gente tem aí, né, 1,5 milhão de processos, sistema de juízes leigos razoavelmente eficiente, desde que o juiz exerça efetivamente esse controle sobre os leigos, desde que o juiz efetivamente, né, fiscalize e oriente seus leigos, mas que eu não assumiria essa responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, né, sobre essas questões que, para mim, são muito delicadas, né, como o marco civil da internet e também o superendividamento. Acho que o sistema tem que ser predominantemente administrativo, né, extrajudicial, e, eventualmente, se não tiver solução, né, aí sim a busca ao Poder Judiciário, como deve ser. Né? No sistema americano, o sistema americano é mais próximo da nossa lei de insolvência civil do que, efetivamente, né, um sistema de superendividamento no modelo europeu. Mas a verdade é que, dentro do nosso sistema de proteção calcado no Código do Consumidor, né, o superendividado hoje ainda tem, pelo menos, né, a sua dignidade garantida. Ele não pode ser cobrado de forma indigna, ele não pode ter seu salário penhorado, né, ele não pode ter seu imóvel, né, penhorado, se for o domicílio do casal, é a lei de impenhorabilidade também. Então, a gente tem um nível de proteção, né, que o europeu não tem, que o americano não tem. Vocês já viram em filme americano que o devedor que comprou o seu carro, né, compra a sua BMW, como acontece aqui. Eu canso de ver nos processos, você compra um Vectra, compra um BMW, paga a primeira prestação, não paga mais nada. É verdade. Entra com a ação na Justiça Comum pedindo gratuidade de justiça. Né? Aí a gente ainda permite a purga da mora. Né? O processo judicial demora 1 ano, de busca e apreensão do veículo, o custo ainda é da financeira. Né? O juiz paga em cima da perna ali, ele deixa pagar, aí o sujeito paga uma, depois não paga mais, aí aquele processo já foi extinto. Entra com a consignatória, sem depositar nada. Então, sem querer fazer um papel de bonzinho, só porque o Paulo está aqui, eu acho que também esse sistema para a instituição financeira acaba encarecendo o valor dos juros. Isso a gente tem que ser franco, né? Vamos ser razoáveis. Eu acho que hoje esse sistema de financiamento de veículo é caro porque nós criamos um sistema que não funciona. Né? Vocês já viram em filme americano, e era isso que eu queria contar, o Repo Man, né? É aquele particular, é um cidadão civil que é contratado pela instituição financeira para ir lá recuperar o carro. Então, é muito bacana você estar no filme, jantando com aquela mulher maravilhosa, né? Ela vai lá, mete a chave e leva. Daqui a pouco ele ouve o barulho do carro. Tutum. O Repo Man foi lá, abriu o carro, entrou no carro e sai, ainda faz assim. Ó. Dá tchau. Dá tchau. Ou aquele também que mobília a casa toda, isso aparece nos filmes americanos, né? E não paga. No dia seguinte, batem lá, o caminhão na porta, pega a mobília toda e leva e vai embora. Sem dúvida nenhuma, esse sistema permite que os juros sejam mais baratos. Porque, pelo menos, eu estou recuperando meu dinheiro. Né? Agora, será que é isso que a gente quer? Para nós, seria, né, impossível. A gente não está preparado para isso. Ainda mais por um particular. Né? Chega uma pessoa que não é policial, não é oficial de justiça, não é juiz, entra no seu carro e leva. Primeiro que a gente não vai saber se é bandido ou se é Repo Man. Né? A chance dele levar um tiro... Nova milícia. É a milícia do bem, seria isso? Não sei se do bem, né? Bom, então essas questões que eu acho que a gente tem que discutir. A ideia do modelo administrativo, né, seria mais ou menos assim, quer dizer, o consumidor endividado, e isso é muito importante. Eu tive que julgar um processo essa semana que, infelizmente, eu tive que extinguir, depois de muito refletir no juizado especial, porque o jurisdicionado
era um alto funcionário da Alerj, né, ganhando R$ 20.000 por mês, tinha pelo menos uns 9 empréstimos consignados em folha, né, e o que ele fez? Ele demandou em face de um banco, né, uma instituição financeira, pleiteando a redução, né, do débito consignado em folha ao percentual de 30% daquele empréstimo. Eu parei para pensar, olhei aquele quadro, né, e também, novamente, para não ser bonzinho com Paulo Maximilian, a verdade é que, não seria, pelo cálculo que eu fiz, uma das instituições era o Banco do Brasil. Então, se eu reduzisse a 30% só a dívida do Banco do Brasil, né, não dava os 30% da margem consignada. A dívida que é de... Ele pagava uma média de 2.000 e pouco só para o Banco do Brasil, ia cair menos, limitar a 30%, ia cair para R$ 700, R$ 800. Tá? Aí eu saí inventando uma tese de que não havia litisconsórcio passivo necessário, mas que o razoável seria que ele entrasse em face de todas as instituições financeiras, né, para que eu, aí sim, pudesse limitar 30% de todos os débitos. Né? Senão fica muito fácil para ele. Né? E se eu disser para vocês que isso é ilegal, eu estaria sendo contraditório. Mas a questão é, processo civil é ferramenta. Né? É como o eletricista que vai lá na sua casa, né, mudar um quadro de luz e não leva a ferramenta. Né? Se ele pedir a faca para a sua empregada, ele vai espanar a rosca. Então, processo civil é para ser utilizado para que o direito material, no final, seja um direito justo. Então, eu acho que hoje, como o Maldonado já adiantou, o quadro, né, legal e os precedentes jurisprudenciais ainda são muito tímidos. Né? A verdade é essa. São tímidos, né? Tem uma jurisprudência já pacificada, né, de limitação desse débito consignado a 30%, mas todos os débitos limitados a 30% não é do líquido salarial, mas é do disponível salarial. Né? Com um acórdão muito interessante, está na minha página, se vocês quiserem olhar, www.flaviocitro.com.br, um acórdão da Cristina Gaulia, que desenha mais ou menos esse quadro, e foi nisso que eu me inspirei, exigindo e permitindo que todas as instituições financeiras estejam no polo passivo, né, numa única demanda. Né? E o interessante é que ela não entra nessa questão processual, mas a verdade é que, no fundo, a gente está quase criando um litisconsórcio passivo necessário. Né? Mas é uma questão eu acho que de boa-fé e de justiça, porque, senão, nós estamos colocando também as instituições financeiras numa posição muito delicada. E, para finalizar, eu tenho interesse, né? Estava até conversando com o Paulo ali na cadeira sobre isso, e foi o objetivo da minha vinda aqui para assistir a Marcela, em criar um núcleo de superendividamento aqui no tribunal. Só estou buscando, né, busquei primeiro inspiração numa experiência pioneira do Rio Grande do Sul, da Clarice e a Karen, né, que são juízas do Tribunal do Rio Grande do Sul, fizeram um projeto piloto de superendividamento, que é um misto, né, entre o que a Marcela faz na defensoria, né, e uma possível intervenção judicial, né, mas que, na verdade, dependeria, né, de outras coisas que ainda não estão disponíveis. Por exemplo, se eu criar um núcleo de superendividamento aqui, calcado no sistema dos juizados, né, eu vou depender exclusivamente ou da defensoria ou da própria instituição financeira, da boa vontade da instituição financeira. Por quê? Porque no juizado especial não tem prova pericial. Eu não tenho condições de fazer cálculo, né, de cada processo desse.
né? Em alguns casos, são cálculos sofisticados, né? Como esse do funcionário da Alerj, você tem que adequar todos os financiamentos, né? Em alguns casos, ele tem, por exemplo, do BMG, que é o maior, né? 6 empréstimos com a mesma instituição. Quer dizer, como é que você vai adaptar, né? Você vai dividir por instituição? E olha que coisa interessante. A minha assessora estava dizendo outro dia, né, o seguinte: doutor Flávio, o que o senhor está fazendo é injusto. Eu falei, injusto? Por quê? Porque a primeira instituição financeira que concedeu um empréstimo não deveria ser limitada a 30% do total de empréstimos. Eu falei, ela tem razão. Quando ele concedeu, aquela pessoa tinha capacidade de honrar aquela dívida. Já o segundo empréstimo, talvez não. O terceiro, com certeza, não. E daí para frente, é crédito irresponsável. Quem concedeu aquele crédito já sabia que ele não tinha condição de pagar. E qual é a punição? Em Portugal, o contrato é nulo. E põe o homem na porta. Nulo. Não se paga mais nada. Em Portugal, o contrato é nulo se ele não tiver tudo escrito no papel. Verdade. Assinado na primeira folha e em todas as outras. Se não tiver, como diz a minha filha, o papelinho assinado, não vai receber mais nada. E eu acho, Paulo, que a gente vai caminhar para isso. Porque a quantidade de empréstimos consignados, fraudulentos, que a gente tem detectado, né, nas demandas judiciais é uma coisa impressionante. Alguns eu não tenho nem certeza se é efetivamente uma fraude, né? A gente tem um volume muito grande hoje de empréstimos consignados de servidores públicos, policiais, agentes do Degase, bombeiro, agente penitenciário, que o sujeito entra na justiça e diz o seguinte: estou sendo descontado no meu contra-cheque, só que eu não contraí empréstimo nenhum. Não conheço essa instituição. A instituição vem e traz o contrato assinado, o recibo de depósito do empréstimo na conta dele. No juizado, a gente está extinguindo, não tem condição. Eu não tenho bola de cristal, eu não tenho perícia, né? O máximo que eu posso fazer é comparar. Assim que a gente faz. Dobra assim. Uma e outra. Uma e outra. Pego da identidade, porque se for da procuração, ele já está fazendo a letrinha de mão dada, né? Para ficar diferente do contrato. Pegar da identidade com o contrato, aí solta o processo, bota assim e vê. Se for muito semelhante, tem que extinguir. Não tem jeito. Agora, a dúvida fica no ar. E qual é essa dúvida? O que é que ganharia um fraudador? Que, veja bem, ele está fraudando documento, né? Com certeza. É crime. É um estelionato, 171, mas deposita o valor do empréstimo na conta efetiva, a conta real do consumidor. Quer dizer, é um estelionatário bonzinho. Muito bom. Legal. Né? Na inicial, para mostrar boa-fé, o consumidor diz: eu quero devolver, mas eles não querem receber. Alguma coisa está muito errada. Se estão fraudando o sistema de empréstimo consignado só para receber comissão, é porque a coisa está muito grave. E eu estou muito inclinado a concluir que, de fato, isso está acontecendo. Por quê? Não entra na minha cabeça que alguém cometa uma fraude. Em alguns casos, podem ser duas, porque eu já tive também casos em que a parte vem e diz: essa conta não é minha. O senhor pode mandar apurar aí. Em processo de juizado também eu vou ter que extinguir, porque eu não tenho como fazer essa prova junto ao banco, né? Seria uma exibição de documentos em poder de terceiros, um incidente, com possível repercussão no incidente de falsidade, isso tudo fugindo
da competência do juizado, para saber se, de fato, aquela conta é dele. Agora, você imagina, se o sujeito fraudou o documento do empréstimo, está cometendo estelionato, fraudou uma conta corrente e deixou o dinheiro lá. Não me convence. É verdade. Tem alguma coisa muito grave acontecendo e isso precisa ser apurado. Né? Então, isso é... Vocês veem que a questão do superendividamento ela não é só uma questão econômica. Né? Em muitos casos, né, você tem uma repercussão econômica decorrente de falhas gravíssimas que dizem respeito à própria prestação de serviço. Né? Já falamos aqui, a falha, né, na propaganda, né, na veiculação da oferta do crédito, a falha no instrumento contratual. Terceiro, a falha, né, no serviço, e na Europa eles enquadram isso de uma maneira muito interessante, que é o dever de colaboração do fornecedor. Que a gente não tem isso claramente no nosso Código do Consumidor. Né? A gente trata da boa-fé, mas boa-fé não seria bem isso. O dever de colaboração, que vem das diretivas europeias, é o seguinte: eu, banco, instituição financeira, sou especialista em concessão de crédito. Então, eu tenho que olhar para a documentação que o candidato a crédito me apresenta e dizer, ele tem condição ou não de tomar o empréstimo. Ele, consumidor, pode até, né, ter a falsa impressão de que pode pagar. Mas eu, especialista, tenho que ter critérios rígidos e absolutos para dizer essa pessoa não tem como conseguir um empréstimo, né, de 3, 4 mil reais. Ele não tem como pagar. Então, o que falha no nosso sistema é o que os europeus têm. Né? Uma forma cartesiana de contratação por exigência legal. Eu tenho que ter o suporte documental, com a assinatura do consumidor, com o dever de informação e colaboração. Se a instituição financeira portuguesa, né, concede um empréstimo além das forças de pagamento do consumidor, é nulo. Se concede um empréstimo sem suporte documental, é nulo. Se houve propaganda enganosa, é nulo. É nulo e não paga mais nada. Não é que nem aqui, não. É nulo e não paga absolutamente nada. Então, isso faz com que, né, além do controle do Banco Central Português, né, do Banco de Portugal, que exerce efetivamente um controle sobre as instituições financeiras, com multas pesadas, né, na hipótese do banco, né, não fornecer o suporte documental ou praticar propaganda enganosa, né, ou não apresentar no suporte documental a taxa efetiva total, ou seja, valor do empréstimo mais juros, mais correção, somatório, né, no contrato, né, de financiamento português, a pessoa tem que olhar lá. Vou comprar a chapinha, né, nas Casas Bahia, que custa R$100 à vista. Quanto é a crédito? Bom, você vai pagar R$11 por mês, né, taxa de juros de tanto, valor total, R$11 vezes 10 prestações. Então, em alguns casos, aqui o consumidor ficaria sabendo que ele vai comprar aquela televisão que custa, né, R$1.000 por R$5.000. Isso tem que estar estampado no contrato, sob pena de nulidade. Então, o que a gente vem discutindo é exatamente isso. Melhorar, né, essas 3 etapas, né, que deveriam decorrer de uma proteção, né, oriunda do Código do Consumidor, que é propaganda enganosa, né, a formalização do contrato e, terceiro, exigência de que as instituições concedam crédito responsavelmente, sob pena de nulidade, sob pena de perda do crédito, né?
e criar, aí sim, pelo ângulo econômico, uma forma do consumidor, né, superendividado, né, sair dessa situação constrangedora, né, de uma maneira negociada com os credores, né, com critérios rígidos. Na verdade, é como se nós fizéssemos um programa de pagamento que ele tem que honrar e, na hipótese dele conseguir honrar, né, esse programa de pagamento, mesmo que não seja em valor nem próximo, né, do que efetivamente é a dívida, é assim que funciona, né, em Portugal e na Europa, ele, então, está exonerado, né, daquele crédito. E aí, essa questão, então, fica dentro do risco do empreendimento econômico. Isso vai fazer com que haja um reforço para o fornecedor para ele conceder só créditos de maneira responsável. Porque ele vai saber, em última análise, se ele emprestou para quem não pode pagar, né, seja em sede administrativa, no programa de superendividamento, seja na via judicial, vai chegar um momento que esse consumidor vai pagar 30%, 40% do crédito, de uma maneira que seja programada dentro das possibilidades de renda dele, e quitada a última parcela, a dívida está quitada e ele está exonerado da dívida. Limpa o nome e ele, então, dependendo da previsão legal, ele tem um prazo de carência para que não recaia em nova dívida durante um tempo, sob pena de não utilizar o mecanismo do superendividamento. Então, é uma questão, em princípio, que parece simples, né, mas exige um suporte, né, do Estado, né, e o Estado brasileiro é um Estado carente, um Estado pobre, que efetivamente a gente não tem. E aí é que entra a dificuldade. Se nós assumirmos o viés administrativo, quem seria? Quem, Maldonado? O PROCON? Complicado. O PROCON tem estrutura para receber superendividado? Não tem estrutura. A Defensoria tem estrutura sozinha para atender os superendividados? Vai ter que criar um outro órgão administrativo. Não tem jeito. A Justiça, eu garanto para vocês, não, que ela pode fazer um esforço, mas eu acho que ela não vai conseguir. Você pegar todos esses processos, trazerem para a Justiça, para fazer perícia, para fazer, né, cálculo, para reunir 5, 6, 7 litigantes no polo passivo, em litisconsórcio. Tem solução. Se pedir apoio lá ao governo federal, eles criam um ministério. Bom. Ministério da Dívida. Da fraude. Bom, então, assim, de afogadilho, é o que eu tenho para dizer para vocês. Quer dizer, o quadro é inspirador nesse sentido. Eu acho que o Código do Consumidor, né, como a gente sempre diz nesse fórum aqui, é uma das ferramentas, né, a nível nacional mais eficientes do mundo de defesa do consumidor. Isso é mesmo. Né? Ele dá uma proteção ao consumidor que, efetivamente, ele não tem. Esse código, aliado, né, à estrutura que nós temos de acesso fácil à justiça, ele é uma ferramenta mais hábil e mais eficiente, com custo zero. Né? Eu sempre gosto de frisar isso. Não existe no mundo um sistema com esse nosso nível de demanda, com o nosso grau de eficiência, com suas imperfeições, de graça, em nenhum lugar do mundo. Nos Estados Unidos, você paga, no mínimo, $100 para entrar com a ação. No mínimo. Né? Em Portugal, na faixa de, pelo menos, 180 euros, se não me falha a memória. Então, é um sistema que pode não ser perfeito, mas esse casamento entre o Código do Consumidor e a lei dos juizados, pelo menos, garante acesso à justiça, né? Quadro que a gente não vê nos outros países, desenvolvidos ou não desenvolvidos. Né? E, na verdade, a gente tem um problema matemático. Né? A demanda é maior do que a nossa capacidade de atendimento. Então, e aqui o superendividamento envolve essa questão por isso, porque se nós tomarmos a via, né, de intervenção judicial, a nossa capacidade de atendimento, então, ao jurisdicionado vai diminuir mais ainda. Então, ficam essas palavras aqui como provocação. Eu estou à disposição de vocês para o momento dos debates.
momento que me interessa mais do que eu ficar falando aqui sozinho. E quero ouvir aqui com muita atenção o Paulo Maximilian, que é, aqui nessa mesa, pelo menos, é minha contraparte. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado.